para recibir y entender el mensaje tuyo, Señor amado, que será ministrado hoy. Así que te doy toda la honra, toda la gloria y toda la adoración. Amém, amém. Tome seu assento glorificando al que vive. E quero arrancar com este tema que é muito importante e toda a congregação em geral. A doutrina do Espírito Santo. É muito lindo quando se vê alguém gritando forte, dizendo, vamos predicar a sana doutrina. Temos que predicar a sana doutrina. Pero, o que é a sana doutrina? É fácil gritar forte, pero esquematizar esta sana doutrina que foi dada a los apóstolos, a los hombres de Deus, inspirado por el Espírito Santo, e que a nós também foi revelada através deste meio. Hoje temos várias versões bíblicas que nos trazem as enseñanças de Jesus, as enseñanças antes de Jesus, para que podamos ter nossa fé firme nele, hasta el fim, hasta quando ele venga, hasta que podamos desfrutar em pós desta vida eternamente com ele. Los que se salvarem, porque los que não se salvam, los que não alcançarem a graça de la salvação, também terão um fim que não é lo bueno. Então, necessitamos aprender e entender hoje acerca da doutrina do Espírito Santo. ¿Por que tanto se habla do Espírito Santo e uno lo tiene como um viento, como um sentimento? Às vezes estamos orando em las personas e por aí uno empieza a dizer, recibe a unção do Espírito Santo. ¿Qué es eso? Recibe o Espírito Santo. ¿Qué es eso? ¿Para qué o Espírito Santo em nossas vidas? Às vezes sabemos fragmentos acerca desta doutrina, pero les comento algo sobre a doutrina do Espírito Santo. Ella foi uma promessa hecha por Jesus hacia nosotros. Aqui, como hemos leído em San Juan, capítulo 14, versículo 15, Jesus empieza dizendo em suas palavras, se me amas. Porque é muito simples e sencillo chegarmos a um lugar, a uma praça e perguntarmos a las pessoas, ¿cuántos amam a Jesus? E todos levantam as mãos. El que está com a botella de vino casi mareado, eu amo a Jesus, igual está. Pero, qual é a diferença de los que amam a Jesus de verdade e de los que são mentirosos? A doutrina do Espírito Santo nos ensina, e o próprio Jesus nos deu a chave para este entendimento, para que seamos verdadeiros cristianos, firmados em la sana doutrina. Amém? Hasta aqui? Então, se o texto habla, Jesus dizendo, se me amas, que tem que fazer? Guardar mis mandamentos. Pero este guardar mandamentos, quando vemos em outros textos, quando vemos em outros passagens, a Bíblia nos aclara que este guardar em nosso coração é para que podamos poner por obras. Ou seja, lo que está sendo guardado como um tesouro, que é a palavra de Deus em nosso coração, ella tem que produzir externamente um movimento. E quando aprendemos da palavra de Deus, la guardamos em nosso coração, e la ponemos com amor por obra em nosso dia a dia, por fidelidade e justiça, até o último aliento de vida que temos, que vamos a ter, somos verdadeiros amantes de Jesus. Este é o primeiro entendimento que quero que vocês entendam e não sejam enganados por nosso ego, por nossa vanidade de dizer, amamos a Jesus, eu amo a Jesus, pero Jesus habla, se me amas, guardad mis mandamentos. Este é o primeiro ponto. Em outro texto, Jesus vai dizer, el que me ama a mim e não guarda mis mandamentos, mentiroso es. E quando vemos em Apocalipse capítulo 21, o texto habla que os mentirosos não herdarão
el reino de Dios. Jesús trató de tantos temas que con los fariseos y con la gente de su época, que cuando la gente venía con cosas, si tendríamos que guardar el sábado, porque los discípulos comían con las manos sin lavar, y Jesús decía, bueno, ustedes miran cosas tan chicas, pero no dan cuenta de los problemas más importantes que debemos aprender para que podamos alcanzar de hecho la plenitud de la gracia y la salvación. Entonces, la doctrina del Espíritu Santo, ¿qué es eso? Cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de reglas. No estoy hablando de la regla del pastor Israel. No estoy hablando de la regla de la iglesia Asamblea de Dios tradicional en Argentina, en Brasil y otros países. Yo estoy hablando de una doctrina, de una regla bíblica que todos nosotros que hemos aceptado a Jesús, hemos decidido guardarla en nuestro corazón y poner por obras. Entonces, dice el siguiente, yo estoy repartiendo en 4 partes este mensaje. La primera parte, yo quiero hablar un poco acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Personalidad, pastor, persona. Vos me está diciendo que el Espíritu Santo es como una persona. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Y es de este tema, y de esta primera proposición que yo quiero tratar, la personalidad del Espíritu Santo según la Biblia, no según lo que piensa, no según mi experiencia con el Espíritu Santo, pero según lo que dice la Biblia. Entonces, este texto y esta parte que quero compartilhar com vocês é que a personalidade do Espírito Santo se manifesta através de atributos personales e ações. Por isso que é importante conhecer a doutrina do Espírito Santo, porque muitas vezes em meio de nós há pessoas que estão cheias de espíritos imundos, se passando por el Espírito Santo, e há pessoas que por ignorância estão atribuindo, sabendo e sentindo que algo que está sucedendo, movido por el Espírito Santo, estão dizendo que é obra de Satanás e cometendo blasfêmia contra o Espírito Santo. E me entenda bem, é o único pecado que não há perdão. Quando se blasfema contra o Espírito Santo. E no quarto ponto, a quarta proposição deste mensagem, é este que quero falar-lhes, para que não seamos inocentes e nem tampouco seamos atrapados por el engano. Então, a personalidade do Espírito Santo se manifesta através de seus atributos personais, como personalidade, como ela é, que hace, se é uma pessoa enojada, chistosa, de todos sabemos, nós podemos defini-la porque la conhecemos. Então, aí vem a importância da doutrina do Espírito Santo, conhecer os atributos personais do Espírito Santo, porque segundo o texto, hermano Durval, o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Então é importante conhecer e entender também a força do Espírito Santo. Então, eu vou compartilhar algumas características que é marcante em la atribuição de la personalidade do Espírito Santo. Primeiro, la intelectualidade. El Espírito Santo de Deus é um ser onisciente, es decir, ele sabe de todo lo que vos está passando, lo que eu estou passando, porque ele e a Trinidade, ou seja, en el Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo, ele sigue sendo Deus, aunque tenha atribuições diferentes, pero ele sigue sendo Deus, como Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo, e vamos a ver isso em outros textos. Pero a primeira atribuição de la característica del Espíritu Santo es su intelecto. Una de las atribuiciones divinas, la onisciencia, es decir, saber de todo. E podemos comparar este texto, los que estão tomando nota, em 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, 1 de Coríntios 2, 10 e 11, que diz assim: pero Deus
nos reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escuadriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Hermanos, é algo profundo, é algo que o Senhor nos revela, que Deus está sendo revelado a nós através de sua palavra, por meio do Espírito Santo. Se uno se dedica a ler a Bíblia com conhecimento frio, sem a interpretação do Espírito Santo, ele pode sim conhecer contextos históricos, contextos bíblicos filosóficos, contextos morales, pero aunque ele entenda de todas as letras, ele não vai poder conhecer a Deus se não tem a intervenção do Espírito Santo. Eu posso ler a Bíblia para pesquisar como um livro de psicologia, como um livro de filosofia, como um livro que seja histórico, pero se leo a Bíblia com o Espírito Santo me ajudando, interpretando em minha vida, eu alcanço o conhecimento de Deus. De verdade, cada vez que leio a Bíblia, que estudio, que la analizo, que medito nela, sendo que o Espírito Santo me está interpretando, cambiando minha vida, renovando meu ser, haciendo com que estas palavras produzcam em minha vida um cambio, uma renovação, isto me acerca mais de Deus. Aí está a grande diferença entre os que leem a Bíblia sem a interpretação do Espírito Santo e seu intelecto, sua onisciência, de aqueles que leem a Bíblia sem entender a interpretação do Espírito Santo. Amém? Outra característica, número 2, do Espírito Santo, personalidade e sua atribuição, suas emoções. O Espírito Santo tem, assim como uma pessoa, emoção, siente. Pastor, sim, o Espírito Santo pode experimentar emoções. E os que podem abrir suas Bíblias, abramos nossas Bíblias em Efésios capítulo 4, versículo 30, os que estão tomando nota, e vamos saber algo interessante acerca das emoções do Espírito Santo. Diz assim, o texto, Efésios, Epístola a los Efésios, capítulo 4, versículo 30, diz assim a palavra de Deus: e não entristecais, ou entristecais, algumas traduções dizem, ao Espírito Santo de Deus, com o qual fustes sellados para o dia de la redenção. Sellado significa que lo tenemos dentro de nós, temos a essência, o ADN, e por tenerlo, este sello, esta marcação, por tener esta garantia, este sello, este aras, como outras traduções habla, esta garantia, este calzón, como decimos quando vamos a alquilar algo, quando temos o Espírito Santo e cometemos transgressões, ou inclinamos nosso coração a la iniquidade, diz a palavra que entristecemos e deixamos triste ao Espírito Santo. E é interessante que quando reconhecemos o Espírito Santo, não como um vento, não como uma presença, não como um humo, não como uma luz solamente, pero como uma pessoa a qual devemos rendir conta, porque lo tenemos dentro de nós e que lo tenemos como guia para guiar nossos passos, para levar-nos a la presença de Deus, que o texto habla dizendo, com el qual fustes sellados para el dia de la redenção, porque solamente alcançará a salvação, solamente alcançará el grande dia, a redenção, aqueles que são sellados por el Espírito Santo. Isto também vemos em Apocalipse, os sellados, tanto que o diabo, como le gusta copiar, imitar as coisas de Deus,
el diablo también después del rapto de la iglesia va a acechar a los suyos con la marca del anticristo. Y los que estén sellados con la marca del anticristo no estará sellado con la marca de la salvación y estarán condenados. Pero este es un tema escatológico, vamos a tratar más adelante. Pero el Espíritu Santo, pastor, pero tú me estás dando solamente un texto. Entonces vamos aquí a Romanos capítulo 15, verso 30. Romanos 15, 30, mira que dice el texto. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Ele está dizendo aqui, los ruego, Pablo está dizendo a los romanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo. El amor representa una característica, representa a nosotros un sentimiento, una emoción. Entonces, cuando entendemos que el Espíritu Santo gime por nosotros con gemidos indecibles delante del Señor, para que nuestras peticiones sean atendidas, sean contestadas, hay un sentimiento, una relación de sentimiento, una relación de amor por aquellos que son templos del Espíritu Santo. Entonces debemos entender que el Espíritu Santo y su personalidad tiene su intelecto, tiene su emoción. Y otro punto importante, si tenemos al Espíritu Santo, no somos guiados por nuestra voluntad, somos guiados por la voluntad del Espíritu Santo. Y tenemos varios textos que hablan de eso. Cuando vemos Efesios o Gálatas, cuando hablamos del fruto del Espíritu y de las obras de la carne, el texto siempre empieza diciendo que nosotros estamos luchando uno en contra del otro, la carne en contra del Espíritu, y el que alimenta la carne prevalece, pero aquel que alimenta el Espíritu sigue bajo la redención y la gracia de Dios. ¿Cuántos alabó a Dios? Entonces, el Espíritu Santo, sí, pastor, tiene voluntad. Los que están con la Biblia abierta, abramos nuestras Biblias en Romanos, capítulo 12, versículo 11, tú vas a ver que el Espíritu Santo toma decisiones. Capítulo 12 de 1 de Corintios, 12, 1 o 12, 11, dice así. 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Dice el texto, Pablo hablando a los Corintios, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartindo a cada uno en particular como Ele quiere. O sea, el Espíritu Santo, además de nos guiar, el Espíritu Santo, además de nos proporcionar el camino, aunque sea angosto, pero que nos lleva a la redención, a la salvación, a una vida plena, nos lleva a las victorias, a los éxitos. El texto también nos habla de la voluntad del Espíritu Santo sobre nuestras vidas para ministrar sobre nosotros. Y te lo digo, dentro de este contexto de 1 de Corintios capítulo 12, vemos aquí acerca de los dones espirituales. Y cuando Pablo começa el capítulo 12 hablando de la voluntad del Espíritu Santo, ele empieza a desglosar y nos enseñar acerca de los dones que el Espíritu manifiesta en nuestras vidas, nos da a nosotros. Pablo começa instando al pueblo de Corinto, diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Versículo 3, portanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anátema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y cuando conocemos la doctrina del Espíritu Santo, y vemos muchas veces, eso sucedió acá en nuestra iglesia, personas supuestamente temblando, remolinando y se moviendo de un lado al otro, y yo y la misionera Larissa, esto no, estábamos olfateando, esto no huele bien, y fuimos y nos acercamos de la persona.
Y al llegar, la persona estaba ahí, hermana, mira, un momentito. Porque sabíamos lo que iba a suceder espiritualmente. Hermano, hermana, la hermana sí. Decirle, Jesús es mi Señor y Salvador. Habla, de verdad. Y la persona se trabó, que no me suena. Diga que Jesús, ahí empezamos a decir, Jesús es Señor de tu vida. Como la persona estaba tomada por un demonio en aquel momento, simulando que era del Espíritu Santo, la persona se trababa, empezaba a hablar en lenguas espirituales, pero no decía, no confesaba. Y en este momento empezamos a echar fuera el demonio, la persona se cayó, se tiró al piso, toda torta ahí. Tenemos que tener el discernimiento, por eso que es lindo tener la intimidad con el Espíritu Santo y conocer la actuación del Espíritu Santo. Por eso que Pablo va a tratar muy bien en el capítulo 12 acerca de los dones espirituales. Pero no quiero enfocarme neste texto, eu quero enfocar-me acerca de lo que hemos leído, capítulo 11, pero estas coisas las hace uno y el mismo Espíritu, repartindo a cada uno en particular como Ele quiere. Hermana Jimena, el Espíritu Santo tiene voluntad propia. A veces decimos al Señor, Señor, eu quero el don de profetizar. Mirar uma pessoa assim que está andando na caixa e saber incluso o número de su DNI e o trámite, todos os 11 números do trámite do DNI, para que sepa que eu sou um homem ou uma mulher llena do Espírito Santo. E por aí o Espírito Santo quer, por sua vontade, regalar-te o dom de palavra de ciência, ou o dom de interpretação de línguas, ou quizás o dom de discernimento de espírito, e vos está pedindo ao Espírito Santo, e eu quero. Não está mal, não está mal, pero devemos entender que muitas das vezes o Espírito Santo tem coisas que se adequam, ou que são mais adequados a nosso propósito e a nosso campo de atuação. Quantos entendem assim, amém? Então, 1 de Coríntios que hemos leído, quarta característica do Espírito Santo, capacidade de enseñar. En serio, sí, el Espíritu Santo sigue siendo nuestro maestro hace más de 2000 años. El Espíritu Santo sigue siendo nuestro maestro. Por medio del Espíritu Santo tenemos la capacidad de entender, porque el Espíritu Santo enseña los cristianos a andar y a vivir una vida basada en la palabra de Dios que es enseñada, o por uno propio que está leyendo, por los que vienen al culto aprendiendo un poco más. Pero ¿dónde podemos encontrar? Abramos nuestras Biblias, volvamos a primera de San Juan, o al Evangelio de Juan, capítulo 14, y vamos a meditar un poco más e entender acerca da capacidade do Espírito Santo de ensinar-nos. Uma de suas características, maestro, ensinador, está em Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 26. Vamos a ler o 26, depois quero volver com vocês ao 13. O 26 diz assim: mas el Consolador, quem? El Espírito Santo, a quem o Padre enviará em meu nome, Ele os ensinará todas as coisas e os recordará todo o que eu os he dicho. Oh glória! Oh glória! Mas um motivo para que tu tenhas o Espírito Santo. Há pessoas que querem cantar, há pessoas que querem predicar, há pessoas que querem conquistar o mundo, pero não busca mais do Espírito Santo. Não busca mais, está, digamos, quer ser solamente uma pessoa seca, llena de conhecimento, pero zero do Espírito Santo. Pode ser que tu tenha uma certa relevância, pero para que a obra do Senhor seja completa em tu vida, devemos pedir ao Senhor Espírito Santo para que Ele te ensine, para que Ele te dê a direção, o caminho. Então, este texto é interessante porque quando
Jesús estaba como que una despedida con sus discípulos y con la multitud y diciendo, Jesús habla a ellos diciendo, bueno, tranquilícese, guarden los mandamientos, porque los que tienen el mandamiento guardado tienen la contraseña del cofre para que el Espíritu Santo se meta ahí y no salga más. En el 26, él refuerza diciendo más, por tanto, el Consolador, el Espíritu Santo, mire que en su Biblia el Espíritu Santo está con la E y con la S mayúscula, que se refiere a un Espíritu divino, a un Espíritu Dios. Esto no es solamente Espíritu por Espíritu, Espíritu de eso, Espíritu, no, está hablando un nombre propio de la característica de la deidad de Dios en su acción como Espíritu Santo. Entonces me entienda aquí que en el versículo 26 habla, mas el Consolador está con la C mayúscula también en su Biblia, que no? El Consolador, característica del Espíritu Santo. Los que están entristecidos, los que están angustiados, los que están aflitos, los que están sin esperanza, los que están por alguna necesidad se sintiendo vacíos, entristecidos. Una de las características del Espíritu Santo es el paracetamol espiritual, que quita de nuestro pecho todo el dolor, nos da aliento, consuelo. El Espíritu Santo, ele habla, mas el Consolador, el Espíritu Santo, no hay duda, a quien el Padre enviará en mi nombre. Ahí es lo más importante, Ele os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entienda bien que la Trinidad siempre andan juntas. Se você mira este texto, quando hablamos do Espírito Santo, nunca aislamos eles, sempre lo hablamos los tres personas, pero com funções e características diferentes, pero representa o mesmo Deus. Ele habla, el Espírito Santo Consolador, está hablando de uno. A quem el Padre, el segundo, está dizendo, enviará. ¿En quién? Jesús está dizendo, em su nombre. El Espíritu Santo, estamos viendo en este texto, en este contexto, la actuación, la acción de la Trinidad. ¿Cuántos estão entendendo? ¿Por que estou hablando isso? Porque ele viene e depois de hablar e confirmar isso, ele empieza a dizer a característica do Espírito Santo. Os ensinará todas as coisas. Mira, ele não está dizendo, te vou ensinar solamente a cantar. Te voy a enseñar a manejar la cámara. Te voy a enseñar solamente a profetizar. Nosotros tenemos que ser un creyente completo. No hay motivos para que tú seas limitado, porque quien destraba la limitación en tu vida se llama Espíritu Santo de Dios. Y cuanto más lo tenemos, más audaciosos somos, más tenemos el de nuevo, sea fuerza para anunciar y predicar y hacer lo que tengas que hacer para anunciar o Evangelho de Cristo. Para isso somos capacitados, ensinados por el Espírito Santo. Amém? Quinta característica do Espírito Santo. Ele te vai dar a capacidade de hablar. Ai, Deus Santo. Pero pastor, como assim de hablar? Eu hablo. Pero bueno, quando estamos falando de uma broma, é um tema. Quando estamos tratando de algum tema em nosso trabalho, é outra coisa. Pero quando estamos falando da palavra de Deus, é algo que deve ser anunciado com autoridade e com poder. Repita comigo, autoridade e poder. Quando anunciamos a palavra do Senhor, necessitamos o sí, estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Para que eu sempre que vou a predicar, eu hago a oração dizendo, Senhor, porque reconozco o que estou predicando. Digo, Senhor, ajuda-me, Senhor, através de tu Espírito Santo a falar, a ensinar a tu pueblo. Esta é a parte de minha oração. E Senhor querido e santo, ajuda a tu pueblo, por meio do Espírito Santo, a entender tu palavra e este mensaje.
Porque el Espíritu Santo que inspiró a estos hombres, el mismo Espíritu Santo que me está dando el entendimiento, y el mismo Espíritu Santo que está manejando y procesando esta información ahí en tu mente. Estamos conectados con Dios a través del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo me da a quinta capacidad, la capacidad de hablar. En serio, el Espíritu Santo habla e comunica o mensaje de Deus. Pastor, vamos à Bíblia. Hebreus, os que estão abrindo suas Bíblias, Hebreus capítulo 13, verso 2. Hebreus, epístola a los Hebreus, capítulo 13, 2. Dice assim a palavra do Senhor: ministrando estos ao Senhor e ayunando, dijo o Espírito Santo: apartarem-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os he chamado. Hebreus capítulo 13, 12. Qual era o contexto? Por lo qual também, Hebreus, 13, 2, Hebreus, não, com a H me equivoquei, Hechos, não Hebreus, aqui porque há dois textos, Hebreus e Hechos. Hechos 13, verso 2. Pero vamos a ler o verso 1 que diz assim: ele tiene por tema este capítulo. Barnabé e Saulo começam su primer viaje misionero. Versículo 1 diz assim: havia então em la igreja que estava em Antioquia profetas e maestros. Estamos falando de duas características de pessoas que usam a comunicação como base de su ministério. Profetas, profetiza, habla, comunica, e maestro, enseña. Hechos capítulo 13, versículo 1 e 2. Então, havia em la igreja que estava em Antioquia profetas e maestro. Barnabé, Simão, el que se chamava Níger, Lúcio de Chipre, Manaém, e ele que se havia criado junto com Herodes, el tetrarca, e Saulo. Versículo 2: ministrando estos ao Senhor e ayunando, dijo o Espírito Santo. Quem dijo? O Espírito Santo: apartarem-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que los he chamado. Então, havendo ayunado e orado, lhe impusieron las manos e los despediram. O Espírito Santo se comunica a vontade de Deus em nossos dias. Quantos de nós, às vezes, estamos passando por momentos em nossas vidas e queremos ouvir a voz do Espírito Santo? Pero aqui, además de entender que o Espírito Santo se comunica, há ponto clave que nos ressalta como o Espírito Santo pode se mover e falar a nossos ouvidos. O texto habla que eles oraram e ayunaram. O Espírito Santo falou e eles foram, obedeceram, e o Espírito Santo confirmou, e depois uma outra ação que foi a imposição de manos para sellar a eles para este ministério, o ministério de missioneiros. Então, se o Espírito Santo se comunica, vamos a outro texto em Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 2, verso 7. Este é impactante e aclara a maneira como o Espírito Santo se comunica com nós outros. Apocalipse capítulo 2, 7. O texto habla assim, el que tiene oído, oiga lo que el Espírito disse a las iglesias. Al que venciere, e depois sigue o texto, pero quero hasta aí. El que tiene oído, oiga. Ou seja, o Espírito Santo habla em todos os corações. Ele atua em la vida de aqueles que buscam
obedecer los mandamientos. Pero si estoy predicando en una calle, si estoy predicando en una penitenciaria, si estoy predicando en un hospital, si estoy predicando en la puerta de un boliche, y empiezo a ministrar lleno del Espíritu Santo, las personas que no tienen el Espíritu Santo también escuchan la voz del Espíritu Santo, porque dice el texto que el Espíritu Santo que convence el hombre de su pecado. Y este va a ser uno de los últimos temas que voy a tratar. Amén. Entonces entienda, hermanos, no venga solamente a la iglesia para usar 2 horas y usar este momento para un social, que podamos utilizar y ocupar este momento para escuchar el Espíritu Santo hablar a nuestros corazones de distintas maneras. El Espíritu Santo tiene formas y medios distintos de hablar a nuestros corazones, así que debemos estar siempre atentos, como dice el texto: el que tiene oído, oiga. ¿Oiga quién? Oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. El Espíritu Santo ya está hablando hace mucho en tus oídos, pero está en nuestro derecho, nuestro libre albedrío de decidir absorber y sermos guiados por el Espíritu Santo o no. La decisión es tuya. El texto afirma: no es por fuerza ni por violencia, es por amor, por decisión. Por eso que me alegro en ver cristianos pagando el precio por amor, no por una comodidad, no por una necesidad, pero porque están donando sus vidas al Señor como gratitud, como agradecimiento por la muerte de nuestro Dios en la cruz del Calvario por nosotros, que ya estábamos condenados. Pero no estamos solos, hermanos, tenemos al Espíritu Santo, el Consolador. Outro tema, 6º ponto, la capacidad que el Espíritu Santo tiene de interceder por nosotros. Tudo que estou enseñando, hermanos, usem isso como para reclamar, para dizer ao Senhor: Senhor, eu necessito de tu Espírito Santo para ouvir tu voz, eu necessito de tu Espírito. Entenda, todos estes passos são fundamentos para fundamentar tu oração, para que seja mais eficiente, mais eficaz. Porque muitos, o próprio Jesus dizia, muitos nem sabem orar, nem sabem pedir. Tanto que Jesus tuvo que diagramar uma oração básica, uma estrutura, pero depois sigue dizendo: bueno, não hagam vanas repetições, pero el modelo é este, Padre Nuestro, que já sabemos. Pero eu com mi espanhol classe Z, malo. Imagina, eu tenho que orar em espanhol, eu tenho um cupo de palavras, um limite de palavras. Em inglês, um limite de palavras. Em português, minha língua nativa, tenho um pouco mais. Pero há coisas que mi sentimento não pode expressar. Há sentimentos, há coisas que estamos sofrendo, que não sabemos expressar ao Senhor e pedimos mal. E necessitamos de um intercessor. O intercessor é aquele que habla por nós. É aquele que hace uma intermediação entre nós e a bendição. E o Espírito Santo, nesta 6ª característica, tem esta capacidade de interceder por nós. E vamos ao texto, vamos à Bíblia. Em Romanos, já estamos aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Este texto é impressionante, e os que têm o Espírito Santo estão seguros que há um vocero espiritual, alguém que pode te levar a um outro nível de intimidade com Deus por sua capacidade de interceder por nós. Romanos 8, 26 ao 27, que diz assim: e de igual maneira, o Espírito Santo nos ajuda em nossa debilidade, pois que hemos de pedir como conviene, não lo sabemos,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Aleluya. Hermanos, é interessante que eu tive já em algumas, quando era del mundo del trabajar, não del mundo del pecado, pero quando dividia meu tempo com o ministério e o mundo business corporativo, eu tinha uma das funções minhas como gerente general, era ser el preposto, ou seja, ser um representante juntamente com um advogado em los temas judiciais de la empresa a la qual eu representava. E havia momentos que quando estava en el tribunal, com a defesa, com a acusação, com os advogados, os promotores, havia até o momento que eu, sem ser advogado, podia falar. Aí até o momento que as testemunhas, que os testigos podem falar. Aí até o momento que o rei pode falar. Depois deste momento, solamente o advogado pode falar com o juiz para interceder. Os que já participaram ou estiveram involucrados em algum tema judicial, sabe? O senhor sim tem que contratar para algumas demandas, contratar um advogado. E aí te vai firmar, passar a ele a procuração, os papeles, e ele se acerca do juiz e empieza a falar, a defender tu causa ao juiz. E o juiz, por conhecer o direito, sabe de que lado está a verdade, ou quem está necessitando de algo, de la ajuda, del favor del juez. Então, o texto nos aclara algo de igual maneira. E de igual maneira, diz o texto Romanos 8, 26, 28. De igual maneira, o Espírito nos ajuda em nossa debilidade. O Espírito nos ajuda quando estamos débiles. Porque quando estamos fortes, quando estamos aí conectados com Deus, Ele sigue aí. Pero quando estamos débiles, quando estamos entristecidos, quando estamos querendo tirar a toalha, quando não sabemos, não temos mais força para lutar, quando já estamos desistindo de seguir, avançando por algo, por algum propósito, diz o texto, pois, que hemos de pedir como conviene quando não há palavras em nossa boca? Não lo sabemos, pero el Espírito mismo, este Espírito está com a E maiúscula, Espírito mismo intercede por nosotros com gemidos indecibles. O que seria este gemido indecible em tu conceito? Como que o Espírito Santo que habita em tu coração intercede por ti delante do Senhor, pedindo, dizendo, por favor, Deus. Não sei, é indecible, não posso dizer, mas é algo extremamente espetacular, que como o Espírito se manifesta ante o Senhor em favor de nós. Por isso que Pablo, sabendo de todo isso, dizia, a quem temerei? Nada me separará del amor em Cristo Jesus. Quando entendemos, irmãos, quando entendemos e sabemos manejar o Espírito Santo de Deus em nossa vida e esta relação com Deus, isto nos leva a outro nível de força, de intimidade e, sobretudo, de resistência ao pecado, resistência às pruebas da vida. Não nos deixa sendo levado por um lado e por outro, seguimos firmes. Estamos heridos, pelo Espírito Santo nos levanta. Estamos entristecidos, Ele sigue sendo o Consolador. Estamos necessitando de algo, pero não sabemos pedir. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos indecibles. Ou seja, está sendo cumprido de hecho o que dijo Jesus: não os deixarei huérfanos. Que lindo mensaje de parte de Deus. Sétima característica da personalidade do Espírito Santo. Os que estão tomando nota, em Juan capítulo 14, 16 e 17,
Juan 16, 17, este que vamos a ler agora. Sétima, los que estão tomando nota, sétima. Relação personal. Relação personal. É interessante que, até entre nós outros, para entender o que é relação personal, digamos, aqui em Juárez temos muitos conhecidos. Conhecidos é diferente de amigos, que não? Em la escola, às vezes você tem um conhecido, alguém que você lo vê quando passa no horário do intervalo, lo vê, lo habla, todo, se cruza, conhecido. Pero uno, cuando tenemos una relación personal, usted se mete en la casa de este amigo y pasan a jugar juntos. Usted tiene una intimidad para abrir el corazón y pedir algo. Tiene una relación personal. Porque hay varias clases de relación. Relación de trabajo, relación en la escuela, relación de amigos, más no tan cerca, y relación personal. Personas, sim, está um cerquita del outro, viviendo experimento, chorando com os que choram, alegrando com os que se alegram. E o texto vai dizer assim em São João 14, 16, 17. E eu rogarei ao Padre, Jesus falando, e os dará outro consolador, para que esteja com vosotros para sempre. O Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não lhe vê, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora com vosotros e estará com vosotros. Aqui temos vários textos que nos llevam a esta interpretação de la característica de la personalidade del Espírito Santo, que é a relação íntima. O Espírito Santo hay que ser tu mais grande amigo, consejero, para que esté contigo em todo o tempo. Porque, primeiro, consolador. Você, seguramente, solamente os que não têm tanto conhecimento são muito inocentes, que vão a compartilhar seus dolores, seus sofrimentos, seus momentos de soledade com um chismoso, com um meio amigo, um chismoeador, como chama, né? Um que bocudo, não sei como se diz acá, este que anda. Você seguramente não vai tratar de sua intimidade com pessoas assim. E ele está falando do Consolador. Consolo é para aquele que está herido, que necessita ser levantado. E hay que ter uma relação muito íntima para receber este mensaje, creer en este mensaje y levantarse confiante. Consolador nos muestra la característica del Espírito Santo como uma relação personal. Outro ponto que podemos ver, que esté com vosotros para sempre. Aún diferente de uma cadena perpétua, ele está falando, vai estar contigo, este que te vai ajudar sempre, para sempre. Porque muito pronto estaremos em los cielos e o Espírito Santo sigue em la Trinidade, em la deidade dele, por los siglos de los siglos. Então, a relação é personal e eterna. Repita comigo, minha relação com o Espírito Santo é personal e eterna. Para que esteja com vosotros para sempre. E vai dizer, o Espírito de verdade, porque hoje não vai ter tempo, vou seguir no próximo martes, pero há o espírito del engano, o falso, o anticristo, o falso profeta, e vamos falar de um montão, porque se ele está ressaltando que o espírito de verdade, porque também haverá o espírito também de la mentira, e um amigo verdadeiro, aqui o mundo não pode receber. O que ele está dizendo? El que no está en Cristo, como hemos leído en los textos anteriores, el que no está en Cristo no tiene el Espíritu Santo. No me venga con mentira de que tengo una vida mundana, pero siento el Espíritu Santo cuando hablo a mi corazón. El Espíritu Santo no está, mentiroso, mentirosa. Hay que guardar, como hemos leído antes, los mandamientos y poner por obra. Hay que aceitar a Jesús y vivir la palabra. Aí vas a ter o Espírito Santo.
Entonces los que están aquí o ahí me mirando y me vienen con historia de que no, yo tengo, tú puedes sentir la presencia del Espíritu Santo, pero tú no lo tienes. Si tú eres del mundo, no lo tienes. Entonces está perdido. Hay que aceptar a Jesús, porque Jesús dejó todo bien enseñado, los pasos y los procesos en el capítulo 14. Entonces ele sigue diciendo, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora relación de amistad, relación personal, mora con... A veces llega un tiempo que nuestros hijos no mueran con nosotros. Hay un tiempo que los abuelos ya están solitos. Hay un momento que un hijo se va a ir. Hay un momento que una pareja muere, va a estar solo. Pero el Espíritu Santo, el texto habla, estará con nosotros siempre. Siempre. Siempre, aleluya. Porque mora con vosotros y estará con vosotros. Porque morar es diferente de estar. ¿Cuánto están entendiendo? Porque hoy, digamos, Lautaro mora con la hermana Soledad, pero puede ir a Buenos Aires y quedar 5 años estudiando en la UBA. Pero cuando regrese, continúa morando. Pero el Espíritu Santo mora con nosotros y estará con nosotros. Es lindo este entendimiento, porque después, cuando vemos la verdad, los aspectos que muestra que el Espíritu Santo no es una fuerza abstrata. A veces sentimos la presencia del Espíritu Santo, cada uno tiene su percepción. Porque hay momentos que somos impactados por el mover del Espíritu Santo que está en este lugar. Sí, reaccionamos de manera distinta. Saltar representa estar con el Espíritu Santo. Los que están con el Espíritu Santo saltan de alegría, dice la palabra de Dios. Pero también hay falso espíritu que salta igual. Hay falso espíritu que se alegra igual. Pero les comento algo, mis amados hermanos. Cuando conocemos la personalidad, el intelecto, las emociones, la voluntad y la capacidad de enseñar, de hablar, de interceder por nosotros y de tener una relación personal, pasamos a lidar con el Espíritu Santo, hasta para nuestras oraciones cambia, porque no estamos hablando con la Pachamama que está en una hoja, que está en una nube que pasa con una figura de una santa, de algo. No está. El Espíritu Santo es una persona y habita en mí. Él es inteligente para entender mis necesidades. Yo tengo que hablar como debo hablar. El Espíritu Santo intercede por mí, Espíritu Santo. Yo necesito, es importante, porque el Espíritu Santo va a dar un plus. Va a hacer un combo delante del Señor. Además de la petición que vos estás pidiendo al Señor, el Espíritu Santo, bueno, como lo conozco a Él, nosotros tenemos una relación personal, Él también necesita de eso. Y cuando viene la bendición, no viene completa, viene más que completa, para la gloria del Señor. Amén. Entonces, en estos 3 minutos que tenemos, yo quiero hacer un resumen sobre lo que estamos hablando de la doctrina del Espíritu Santo. Y en este culto de doctrina estamos hablando de la personalidad del Espíritu Santo y de las características personales, los atributos del Espíritu Santo. Que primero fue que hablamos el intelecto, o sea, la inteligencia del Espíritu Santo. El segundo, hablamos de las emociones del Espíritu Santo. Tercero, la voluntad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que domina. Somos guiados, como dice el texto en Gálatas y en Efesios, somos guiados por el Espíritu. Hablen sin medo, somos guiados por el Espíritu Santo. Los que son guiados pela carne no son guiados por el Espíritu Santo, pero los que son guiados por el Espíritu Santo no son guiados por la carne. Entonces el Espíritu Santo tiene voluntad propia. Cuarto, capacidad de enseñar.
o Espírito Santo inspirou a los hombres acerca del mensaje que deveria chegar hasta nosotros, a Bíblia, e o Espírito Santo te dá a você, a vos, a capacidade de compreender, de ler lo que está sendo transmitido de maneira literal, a palavra de Deus, e o Espírito Santo vai produzindo a necessidade, vai interpretando a voz de Deus. Mira, hermanos, esto é a voz de Deus. Quando abrimos a voz de Deus, temos resposta para tudo. Pero os que não leem a Bíblia, não têm comunicação com Deus. Os que abrem a Bíblia, escutam, oyen, estão aprendendo em la fuente. Quando te abre a Bíblia, o Espírito Santo se conecta para te ensinar a palavra de Deus. Pero el que não abre a Bíblia, primeiro que não tem, aí já não está usando, ocupando um atributo do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus nos liberta, nos libera de todo jugo, de toda cadena, de toda culpa, de toda acusação. E diz o texto, o Salmo: lámpara para mis pies é tu palavra. Salmo 1 manda meditar en ella de dia e de noite. É decir, quando estamos com a palavra de Deus aberta, não na estante de nossa casa, no Salmo 91, que a cada rato temos que, quando viene o viento norte, poner uma pedra para que esté no Salmo 91, e de ainda passa um trapo. E se te pergunta estes que estão com a Bíblia aberta no Salmo 91, poder dizer-me o Salmo 91, 10 versículos, não sabem dizer. Vai dizer, o Senhor é meu pastor, não, este é 23. Não sabem. Pero se meditamos e queremos ver, Senhor, o que tu tens para falar para mim hoje? Espírito Santo, me guia neste mensagem, porque eu quero ouvir a voz de Deus. Aqui, quero ouvir a voz de Deus. Isso nos ajuda. Então, capacidade de falar. Sexto, a capacidade de interceder. E sétimo, a relação personal. Nos dá relação personal. Amém, igreja? No próximo culto, eu vou tratar da doutrina do Espírito Santo. Aí vamos tratar da persona do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo. Um tema complementar a este. E les comento, o próximo martes, se Deus quer, este tema vai ser um dos temas mais importantes e fundamental para tu fé cristiana. Porque temos conexão com o Padre por meio do Espírito Santo. E aí é onde vou ensinar a doutrina. Hoje tratei de contribuir com esta enseñanza acerca de las atribuições, de la personalidade, de las características do Espírito Santo. Pero no próximo martes eu vou tratar de la doutrina do Espírito Santo. Assim que pido, se você quer entender uma enseñanza mais de la que estou dando eu, ore e ayune. Haga um ayuno para que o Espírito Santo, al momento que eu esteja ensinando, com mi portunhol, você pueda ser traduzido por el Espírito Santo a tu oído. Produzir algo diferente. Então, não te perda, porque depois vamos falar no outro martes, através sobre o falso Espírito Santo. Amém? O falso Espírito Santo. Se estamos aprendendo o verdadeiro primeiro, aí será mais fácil aprender o falso. E no último martes, creio que depois do aniversário da igreja, vamos ter uma enseñanza exclusiva sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí é um tema bem importante. Assim que pido à congregação que ponga-se de pé, em nome de Jesus. E nesta noite seguimos aqui com os irmãos em vivo, que não, Lautaro? Seguimos em vivo para a glória do Senhor. Assim que os que querem, depois vou compartilhar para meditar e vamos preparar este conteúdo de uma maneira como uma classe, para que futuramente podamos ter como um material de apoio a nosso ministério. Amém, igreja? Vamos orar. O irmão Oscar Sandoval pediu oração por sua vida, porque ele tem alguns compromissos e também não está bem. Reitero, não sei se a missioneira sigue por aí. Você foi? Você foi? Bueno,
sigamos em oração por la vida da missioneira Larissa. E muitos irmãos que necessitam, Naitan, que também estava enfermo, e alguns irmãos que foram azotados, porque estamos em um período de um evento que o Senhor manifestará através de seu Espírito Santo, a glória neste lugar. E seguramente, nos próximos dias, o inimigo vai querer poner sua pata donde não é chamado. Pero sigamos como estamos en la campaña de oración. Hoy será el término de la campaña de los jóvenes también. Miércoles será, miércoles, sí, a las 23 será el término, el cierre. Estamos en oración en los días lunes, miércoles y jueves, consagración, campaña también los días lunes, oración todos los cultos. O sea, estamos haciendo este movimiento, ¿por qué? Porque sabemos la guerra que estamos. E sabemos que aún seguimos orando pouco, porque queremos